Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Tática Didática. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o Fluminense, falar sobre esse jogo que acabou agora há pouco entre Fluminense e Botafogo. Um jogo onde o Fluminense começou mal no primeiro tempo, não fez um bom primeiro tempo. O Fred muito abaixo, os dois laterais não foram bem hoje. O Fluminense tem muita criação, até que teve algumas jogadas interessantes, teve finalização do William, para boa defesa do Gatito, também teve uma finalização do Luiz Henrique também para uma boa defesa do Gatito, mas o Fluminense saiu atrás do placar com um gol do Canu numa jogada de bola parada, e o Fluminense acabou sofrendo esse gol com uma falha defensiva ali, uma dúvida de quem ia marcar entre Fred e o Felipe Melo, e o Fluminense acabou sofrendo o gol e teve que correr atrás do resultado no segundo tempo. A gente vai mostrar algumas imagens para vocês que retratam um pouquinho o que foi o jogo, como o Fluminense vem evoluindo taticamente, embora tenha feito o primeiro tempo muito abaixo do que se esperava, principalmente depois da vitória sobre o Flamengo no último final de semana, mas o Fluminense melhorou no segundo tempo, as alterações que o Abel Braga fez surtiram efeito, e o Fluminense acabou virando o jogo e conseguindo a vitória, a quarta vitória seguida, a segunda vitória seguida em clássico, né? Venceu o Flamengo por 1-0, venceu agora o Botafogo também por 2-1. O jogo aconteceu no Newton Santos. O Fluminense agora é vice-líder do campeonato, né, com 12 pontos, atrás apenas do Vasco, que tem 13 pontos. Então o Fluminense vem caminhando, vem buscando uma evolução tática, os jogadores vão ganhando um condicionamento físico um pouco melhor, visando a partida contra o Milionários da Colômbia, no dia 22 de fevereiro, pela primeira fase da pré-Libertadores, né? O jogo que o Fluminense se classificou no Campeonato Brasileiro do ano passado, e esse é o jogo importante para o Fluminense na temporada, né? Mas vamos falar sobre esse jogo. O Fluminense repetiu a escalação, né? Com os três zagueiros, Felipe Melo jogando ali centralizado, né? Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier acabou jogando na lateral direita, ele foi substituído no intervalo contra o Flamengo, o Calegari entrou, mas acabou sendo expulso, e hoje voltou o Samuel Xavier, que também foi substituído no intervalo. Tem uma substituição tática interessante do Abel, que foi tirar o Samuel Xavier e fazer o Iago jogar mais pelo lado direito, com o Luiz Henrique vindo aqui, usando mais ainda o corredor. Isso deu uma amplitude maior para o Fluminense, onde o Fluminense conseguiu algumas jogadas e acabou até conseguindo o gol. O Cris Silva, que hoje é muito abaixo do que ele jogou contra o Flamengo, mas isso é normal, essa oscilação desses jogadores é normal. O William, que fez o primeiro gol dele, Fluminense, sendo oportunista dentro da área. O Fred, que hoje tecnicamente e fisicamente está abaixo do Germancano, então eu acredito que com o tempo o Abel está dando mais um lastro para o Fred pegar um pouquinho mais de condicionamento físico. Porém, o Cano está pedindo passagem, sim, ele entrou no segundo tempo no lugar do Fred foi substituído no intervalo, e logo nas duas primeiras jogadas ele já deu 2 finalizações no gol, dando dificuldade para a defesa do Botafogo. Então eu acredito que com o tempo o Cano vai ser aí um jogador importante, provavelmente para ser titular, sim, da equipe do Fluminense. Hoje ele deveria ser titular da equipe do Fluminense no lugar do Fred. E o Lucas Claro, que entrou no lugar do David Braz saiu sentindo uma contusão, e o Lucas Claro entrou, fez o gol da virada do Fluminense, um gol importante para o Lucas, que era um jogador que fez muito gol no ano de 2020, mas em 2021 ficou um pouquinho abaixo, atuações abaixo, mas hoje entrou bem e fez o gol. Então o Fluminense repetiu a escalação em relação ao jogo anterior contra o Flamengo. Isso é importante também para o time encontrar um entrosamento. Então, uma coisa que aconteceu diferentemente do que vinha acontecendo nos jogos anteriores, o Felipe Melo começou o jogo mais à frente, embora ele tenha sido escalado aqui como terceiro zagueiro, né, entre os zagueiros, a gente pode ver nessa imagem aqui, ele mais à frente, né, jogando já como volante ao lado do André. Muitas vezes era o André que vinha buscar essa bola e o Felipe um pouquinho mais à frente. Então, o Abel estava fazendo isso geralmente no segundo tempo. Hoje, contra o Botafogo, ele optou por colocar o Felipe já mais à frente da zaga, jogando com 2 zagueiros, o Felipe vindo ali para fazer, às vezes, o terceiro zagueiro, mas na maioria das vezes ele jogou ali mais no meio campo. Já na organização defensiva, a gente pode ver aqui, vou tirar aqui rapidinho,
o Fluminense fazendo a sua linha de 5, né? Ó, o Samuel Xavier fechando, Nino aqui marcando, né? O Felipe entre os zagueiros, David Braz e o Cris Silva fechando aqui a zaga. Então a gente pode observar que é algo que o Fluminense faz bem na organização defensiva, onde os seus laterais viram zagueiros, como é de costume no esquema com 3 zagueiros, né? Com 3-5-2. Já na organização ofensiva, a gente pode ver o posicionamento também do Cris Silva, que é o lateral esquerdo, bem aberto, ele joga muito aberto aqui, e a gente pode ver o Samuel Xavier infiltrando, e quem faz a amplitude pelo outro lado é o Luiz Henrique. A gente vai ver em outra imagem, o Luiz Henrique foi muito bem marcado no primeiro tempo, conseguiu algumas boas jogadas, foi novamente um dos principais jogadores do Fluminense, mas é um tipo de jogada que a gente pode ver muito com o Fluminense jogando com os 3 zagueiros. A gente pode ver o Iago aqui na criação, essa linha de 5 jogadores também na frente. Então, muito se diz que o esquema com 3 zagueiros ele é defensivo. Quando, na verdade, ele cria esse tipo de situação, né? Os 2 laterais no último terço do campo, né? Geralmente, o último terço começa aqui, ó, traçando uma linha imaginária. Aqui, então, o lateral esquerdo dando amplitude, o Samuel Xavier fazendo infiltração entre a defesa e o Luiz Henrique aberto, dando mais amplitude aqui pelo lado direito. Uma coisa que tem de característica nessa equipe do Fluminense, seja com Nino, David Braz ou Felipe Melo, e até o André também fez isso hoje no jogo de hoje, é essa bola longa, né? Essa opção de bola longa. Aqui a gente pode ver que o Felipe tem a opção do Nino. Nessa jogada aqui, ele temporizou o Matheus Nascimento, não apertou, ele fez o passe aqui, por isso que eu coloquei essa seta aqui, ó. Ele fez o passe entre os zagueiros e o Luiz Henrique estava bem aqui na jogada. Então, o Fluminense tem explorado muito essa bola longa. Às vezes parece que é chutão, mas não é. Ele abre os 2 laterais, como a gente pode ver aqui, ou na verdade, o Luiz Henrique aqui por um lado e o Cris pelo outro, e ele faz esses lançamentos, como o Felipe Melo, que tem uma característica, isso é uma das boas características do Felipe Melo, é o bom passe longo. Ele já, na maioria das vezes, acerta, e hoje não foi diferente. Quem fez também, acredito que seja até por estar convivendo bem com o Felipe Melo, jogando ali do lado, foi o André, que também fez alguns bons lançamentos, inclusive uma jogada boa pelo lado direito, que o Luiz Henrique entrou pela área, acabou ganhando o escanteio. Aqui a gente já pode ver o Luiz Henrique como é que ele estava muito marcado. Pode ver 3 jogadores marcando ele, e o Fluminense chegando com inferioridade numérica, né? Uma deficiência do Fluminense na temporada passada e nessa continua. Ataca com pouquíssimos jogadores em alguns momentos do jogo, principalmente na transição ofensiva e velocidade, que foi o caso dessa jogada. Então pode ser também porque ambos os jogadores, tanto o Fred quanto o William, não são jogadores velozes, está atrapalhando um pouco nessa transição ofensiva do Fluminense. Como eu mostrei naquela imagem, né, anterior, o Samuel Xavier bem entrando aqui, né, bem centralizado. Aqui a gente pode ver uma jogada onde ele faz aqui um meio campo, né, um meia direita, Luiz Henrique aberto, Fred centralizado e o William lá na esquerda. Então, é uma característica desse time do Fluminense também, é que quando tem a bola em algumas situações, o Samuel Xavier está sempre centralizado. E eu acho que é aí que o Calegari vai ganhar a posição. Porque da forma que o Fluminense está jogando, o Calegari vai ser muito mais efetivo aqui, por ser volante de origem, ele conhece melhor essa posição. O Samuel Xavier, além das deficiências que ele tem nos cruzamentos, no passe curto e no passe longo, chega na área, mas acaba não fazendo, não sendo efetivo e acaba dificultando também as ações ofensivas do Fluminense. Já no segundo tempo, né, o Cano entrou no lugar do Fred e o Cano entrou no lugar do Fred, e a outra substituição foi o Iago foi jogar na lateral direito, Samuel Xavier saiu e entrou o John Arias. E o Iago acabou jogando lá. Com essa formação, o Iago jogando aqui mais pela direita, o Cano vindo buscar bastante bola aqui, e o Luiz Henrique jogou cada vez mais encostado na linha lateral, onde criou boas jogadas, inclusive a jogada do gol é uma pressão que é feita, que o Fluminense ganha o escanteio e acaba saindo o gol. Então, é uma característica que vai ser também, o Cano é um jogador que sabe jogar fora da área, que está fisicamente melhor do que o Fred, tecnicamente também melhor, então acredito que o Cano vai fazer muito esse tipo de jogada, seja começando o jogo ou
depois, depois do intervalo, né? Ou entrando durante o jogo. E o Fluminense, diferentemente também do que aconteceu nas últimas partidas, o Fluminense manteve os três zagueiros, né? O Felipe voltou a jogar, geralmente o Felipe estava jogando, foi ao contrário, né? O Felipe jogou um pouquinho mais no meio no primeiro tempo e no segundo tempo ele se manteve lá entre os zagueiros. Está vendo o André aqui para buscar a bola, mas o Fluminense jogando lá com seus três zagueiros, Guino aberto, David também aberto, e o Felipe Melo centralizado, explorando esse bom passe que ele tem. Uma coisa que a gente pode observar do Fluminense no segundo tempo, principalmente o Fluminense muito mais intenso, os gols saíram com pressões que o Fluminense fez depois que perdeu a bola, conseguiu o escanteio e acabou saindo os gols. O que a gente pode ver, como eu falei inicialmente, o Fluminense está se entrosando, o Abel tem buscado a formação ideal, consegue repetir escalação. A gente ainda sente falta de um jogador que arme a jogada, como o Paulo Henrique Ganso pode entrar, mas talvez a intensidade do jogo Fluminense hoje não seja o Paulo Henrique Ganso. E uma dúvida aí, por que o Natan não joga? Eu acredito que seja uma questão técnica. Durante os treinamentos, o Natan talvez não esteja rendendo como o Abel espera, como a gente espera. Então, pode ser que seja isso. E o esquema do Fluminense está consolidado, nesse momento, com os dois volantes centralizados, André e Iago, com o Felipe Melo sendo o terceiro zagueiro e chegando ali para jogar meio campo e o Iago sendo responsável por essa criação. Muitas vezes, Luiz Henrique e o William voltam para pegar a bola, voltam para marcar, voltam para criar. Então, o Fluminense está encontrando sua formação dessa forma. Por que eu acredito nisso? O Cris Silva vai ser um jogador que vai jogar muito aberto e o Luiz Henrique do lado com o Samuel Xavier infiltrando, provavelmente o Calegari vai ganhar essa posição. Então, o Fluminense vai testar esse tipo de jogada, porque se tirar talvez o Iago para jogar o Natan, o Fluminense vai perder em velocidade aqui no meio campo. O Natan é um grande jogador, tem muita técnica, mas não é um jogador veloz. E o Iago é um jogador que compõe meio campo e fecha melhor as linhas do que o Natan. Então, por isso, acredito eu, que seja o motivo do Natan não ser titular do Fluminense. Claro, jogos do Carioca, ainda é muito cedo para falar, mas o Fluminense consegue manter uma sequência aí de vitórias, 4 vitórias seguidas, 2 vitórias seguidas em clássicos, ganha uma moral, ganha uma confiança para os próximos jogos e principalmente para o jogo do dia 22 contra o Milionários da Colômbia na Libertadores. Beleza, meus amigos? Então fiquem ligados aí no Tática Didática, aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe aí a sua opinião para a gente, é importante demais esse feedback que vocês dão para a gente. E tem aqui na descrição do vídeo também o nosso clube de membros para vocês aproveitarem algumas coisas muito interessantes. Valeu, um abraço e até a próxima!